Gente, quero primeiro agradecer todo mundo que está participando. Sou a Caterine da Brauna. A gente está aqui com o Rodrigo Saldanha, Head de Previdências da XP. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre esse produto que ainda causa um pouco de polêmica entre clientes e assessores, né? Então, ouvir um pouquinho de quem mais entende. Rodrigo, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje à noite. Se você puder falar um pouquinho de você. E, pessoal, quem está assistindo, podem mandar perguntas pelo chat, tá? Que a gente consegue ver e vamos tentar responder tudo da melhor maneira possível. Obrigada. Bom, obrigado, Catarina, obrigado a todo o time da Brauna pelo convite. Um prazer estar aqui, falar de previdência, no mercado que mudou muito e acho que a gente tem bastante coisa para falar de novidade, de oportunidade que surgiu de uns anos para cá, que tem muita gente que ainda não está atualizada. Só para me apresentar rapidinho, eu trabalho aqui na XP há mais ou menos 1 ano e meio. Tá? Entrei ano passado na XP Seguros, né, que é a seguradora que o grupo criou, a seguradora do próprio grupo, como coordenador de produtos. E aí, esse ano, eu vim para a cadeira de comercial de previdência. E aí, sim, falando por todas as seguradoras que a gente tem na nossa plataforma. E antes disso, eu trabalhei 10 anos nos grandes bancos, sempre dentro da área de produtos de previdência. Então, acompanho bastante esse mercado e consigo dizer com toda tranquilidade que ele mudou muito. Então, a visão que bastante gente ainda tem até hoje é muito poluída por conta de um passado do produto que não era tão bom sobre diversos aspectos, né? Sobre precificação, opções de estratégias que tinham para os investidores escolherem, competitividade no mercado, né? Quantidade de gestores, quantidade de players ofertando a previdência. Então, mudou muito isso, né? A norma evoluiu bastante, a regulamentação previdenciária mudou muito. Então, diversas coisas, diversos estilos de gestões que a gente tem hoje em dia, se a gente olhar numa janela não tão longa, olhar 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, não era possível fazer. Tá? Então, essa alteração no mercado mudou muito a maneira como o investidor precisa enxergar a previdência para poder aproveitar todos os benefícios que ela tem. E aí, acho que o fato da gente falar como o investidor precisa olhar a previdência é o primeiro gatilho, né? A previdência hoje precisa ser olhada como um investimento, não como um veículo de aposentadoria, um veículo de sucessão, exclusivamente. Obviamente, essas funcionalidades da previdência continuam sendo extremamente válidas, continua sendo algo muito vantajoso do produto, mas o investidor que consegue olhar a previdência como um investimento, como um veículo para maximizar seus retornos, certamente tem uma capacidade muito maior de otimizar a gestão dos seus recursos, ainda mais quando a gente se refere aos recursos de longo prazo. Então, acho que tem bastante coisa para a gente falar e, conforme for tendo pergunta, vamos trabalhando. Legal. Eu queria já começar perguntando sobre um pouco do que você mencionou, porque a Previdência tinha essa fama de 10 anos atrás, era basicamente o monopólio dos grandes bancos, e era aquela coisa que você aportava e carregava rendendo 80%, 90% do CDI, porque a sua gerente te empurrou, basicamente. E aí hoje a gente já vê quase todas as casas, todas as grandes assets independentes já estão com Previdência. Então, assim, a gente já vê fundos de ações super agressivos, previdências, coisas que não existiam 10 anos atrás, entre outras mudanças. Então, se você puder comentar um pouquinho, Rodrigo, o que foi que levou a essa mudança? O que foi essa mudança de mercado mesmo em relação à norma? E comentar um pouquinho sobre isso. Pô, vamos lá. De maneira muito simples, tá? A norma ela se tornou mais flexível sobre o aspecto de gestão. Então, alguns exemplos que a gente tinha na Previdência. Antigamente, você só podia ter uma Previdência que investia até 49% em ações. Você não podia ter alocações offshore, onde você não podia ter alavancagem sobre alguns ativos. Essas limitações elas foram se tornando cada vez mais flexíveis. Algumas já não existem mais e outras existem em grau menor. Tá? Então, por exemplo, um investidor antes que comprava um fundo de ações na Previdência, como eu disse, só podia colocar até 49%. Né? Hoje, se o investidor for um investidor qualificado, no mundo da Previdência a gente chama de proponente qualificado, mas é a mesma coisa. Tá?
Hoje, se você for um proponente qualificado, você pode investir num fundo de previdência que investe até 100% em ações. Tá? Se você for um proponente qualificado, você pode investir num fundo previdenciário que aloca até 40% dos seus ativos em ativos com oscilação cambial, né? Que a gente traduz isso para alocação offshore, a maioria das vezes. Então, esse tipo de gestão permitiu com que diversos, como você mesmo disse, diversos gestores entrassem nesse mercado. Então, eu gosto a gente olha a evolução, né? Eu sempre olho isso, a quantidade de gestores que você tem hoje no mercado de previdência, se a gente pegar uns 5, 6 anos atrás, tem mais ou menos 50, 56 gestores fazendo gestão de fundos previdenciários, tá? Hoje, a gente já tem mais de 110 gestores cuidando desse mercado. Tá? Eu até fiz um materialzinho aqui que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Vou compartilhar a tela aqui, que mostra um pouco de como esse mercado foi mudando, tá? E mostra que tem muita oportunidade. Tá? Então, já está aparecendo para você, né, Caterine? Opa, tá sim, tô vendo aqui, tá ótimo. Acho que todo mundo já tá conseguindo ver também. Boa, show de bola. Então, como eu disse, esse mercado mudou muito, mas ele ainda continua muito concentrado. Tá? Então, eu disse, tinha 56 gestores, hoje o mercado tem mais de 110. Então, tem muita opção de investimento para você fazer, para você concentrar o seu investimento. Tá? E aí, como é que você fala, pô, Saldanha, mas como é que você mede essa concentração? Como é que você acompanha? Tá? Esse aqui é o relatório da FENAPREV, o último divulgado de abril, e mostra a reserva que cada uma das seguradoras tem de previdência. Tá? Então, hoje, 90% do mercado ainda está concentrado nos grandes bancos, nos 5 grandes bancos. Tá? E aí, a premissa básica, né, do mercado capitalista ou do mundo corporativo, né, de investimentos, que a gente costuma dizer, quanto maior a competitividade, melhor é o nível de serviço que você vai ter. Tá? Então, a gente não precisa se prender no mundo de investimentos, mas para qualquer serviço que você vai ter, ou consumo de bem que exista no mercado, quanto maior a competitividade, melhor para o consumidor, porque aí os players precisam cada vez melhorar seu nível de serviço para conseguir atingir um público, para atingir uma clientela. Tá? Então, ter um mercado altamente concentrado não é algo que é bom para o investidor. Isso está mudando, está mudando bastante, mas tem muito investidor que ainda não percebeu isso. Então, não é à toa que a gente vê que tem 90% dos recursos estão alocados nesses grandes bancos. Tá? E aí você fala, poxa, Saldanha, mas por que você infere tanto que a alocação nesses grandes bancos não são tão vantajosas? Tá? A gente olha nesse gráfico de baixo, o que eu coloquei? Eu coloquei a distribuição por classe de ativo alocada. Tá? E aí, antes de entrar no número, qual que é a premissa básica de investimento? Né? Quanto maior o seu horizonte de investimento, maior é o risco que você pode correr. Você tem mais tempo para capturar retorno ou, eventualmente, recuperar algo que você perdeu no meio desse caminho. Tá? Então, previdência como um investimento para longo prazo, teoricamente, você poderia correr mais risco. Tá? E aí, quando a gente olha aqui a distribuição, ela mudou muito pouco ao longo dos últimos 3. Estou pegando fechamento de 2019. Tá? Então, se olha 2017, 18, 19, a concentração de renda fixa é altíssima. 82,5% desse mercado está concentrado na renda fixa. E aí você fala, pô, Saldanha, qual que é o grande problema disso? Quando a gente olha para um cenário onde a taxa de juros rodava próximo de 10%, 15%, não era um prejuízo tão grande, né? Pô, você não corria muito risco e ainda tinha um retorno bom, né? Mas hoje, para um cenário de taxa de juros de 3%, você querer preservar o seu patrimônio ao longo do tempo em um ativo que não vai gerar tanto potencial de retorno, que é a renda fixa, ainda mais aquela renda fixa conservadora, fica cada vez mais complicado. Tá? E aí, quando a gente fala da renda fixa, tem um ponderador que agrava mais ainda essa situação. Você tem uma renda fixa que não é extremamente conservadora, que não é condizente com o horizonte de investimento, e a precificação, que aqui no nosso mundo a gente traduz isso como a taxa de administração, ela ainda é muito alta na média no mercado. Então, eu fiz um estudo aqui super simples, tá? Para mostrar qual que é o impacto da taxa de administração num fundo de renda fixa de gestão simples, tá? Então, como é que a gente olha aqui essa evolução do tempo, tá? Tem a taxa de juros ao longo dos anos, tá? Então o CDI
para o fechamento de cada um desses anos. Aqui eu peguei um fundo com taxa de administração de 1%, que quando a gente olha em 2010 ainda é baixa. Tá? Eu estou nesse mercado há quase 12 anos e eu digo, em 2010, uma taxa de administração de 1% era uma taxa comparativamente boa. Tá? E aí o que eu fiz aqui embaixo? Eu coloquei qual que é o impacto dessa taxa em função da taxa de juros do mercado. Tá? Então, em 2010, uma taxa de administração de 1% representava mais ou menos 10,2% do seu retorno. É ruim, mas não é alarmante. Tá? Em 2016, quando a gente teve uma abertura da taxa de juros, 1% representava menos ainda, representava 7% do seu retorno. Então, o investidor que não corria tanto risco não se preocupava muito com esse preço, porque no final do dia o impacto era baixo, porque a taxa de juros no mercado era muito alta. Mas quando a gente traz para hoje, para o presente, a taxa de juros hoje, de novo, para 3%. Você pega um produto que a taxa de administração é 1%, uma conta de cabeça super simples, 1/3 do seu retorno está sendo para pagar a taxa de administração. Tá? E aí, qual que é o agravante? Então, você pega um fundo referenciado DI, né, que ele simplesmente corrige o CDI. Ele vai te dar um retorno no ano de 3%. Tá? Você tira a taxa de administração, você já abriu mão de mais 1/3, 0,33%. Aí você ainda vai pagar imposto. No final, o retorno que você tem sobre esse seu investimento é muito baixo e certamente está abaixo da inflação. E por que eu estou ressaltando tanto a importância do investimento estar acima da inflação? Previdência, quando a gente fala para previdência para o longo prazo, o risco, a gente costuma dizer que o risco é você sequer proteger a correção real dos seus valores, a correção real do seu investimento. Então, para você ter uma correção real, parte do princípio que você teve pelo menos uma correção inflacionária. Né? Então, rendeu 3%, eu tirei 1/3 de taxa de administração, tirei imposto, o seu retorno está dando menos do que a inflação. Hoje a taxa de juros está rodando próximo de 3%, a inflação roda próximo de 2,5%. Numa conta super simples, o retorno real hoje está rodando próximo de 0,5%. Então, qual que é a primeira constatação que a gente precisa ter aqui? Você precisa correr risco para garantir preservação de patrimônio, para garantir preservação da correção monetária, inflacionária do seu dinheiro no mínimo. E aí você fala, pô, Saldanha, tá bom, garantir a correção inflacionária, mas 0,5% é uma taxa de juros real boa para longo prazo? Para a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a rodar com taxa de juros real próxima de 3, 4, 5. Pô, quando a gente estava rodando com inflação, com a taxa de juros a 15, a inflação rodava próximo de 10, a taxa real que você tinha era de 5%. Pô, é ótimo. Então, hoje, numa comparação super simples, o investidor que corria o mesmo tipo de risco, o retorno real que ele tem hoje é 10 vezes menor. Hoje, o retorno real que ele tem aqui, sem considerar a administração, sem considerar imposto, é 0,5%. Antes era 5%. Então, é 10 vezes menor. Então, a primeira provocação aqui que a gente faz é o investidor para longo prazo, ele precisa começar a olhar a carteira dele de uma maneira mais estruturada, onde ele começa a buscar risco, tá? Obviamente para garantir retorno, porque o jargão que a gente utiliza no mercado não tem almoço de graça. Né? Ou você corre risco para encontrar retorno, ou se você não correr risco, provavelmente a capacidade de gerar retorno ao longo do tempo vai ficar comprometida. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente coloca. E aí, o segundo, Caterina, que eu gosto de fazer bastante a provocação, não é correr risco de qualquer maneira. Tá? Você precisa correr risco de uma maneira racional, estruturada, onde cada grau de risco que você corre, ele é justificado por um retorno adicional na sua carteira. Não adianta você correr risco para não ter retorno. Aí é estupidez. Tá? Aí você fala, Saldanha, como é que então eu consigo fazer isso? Como é que eu vou conseguir ter uma relação risco-retorno boa, tá? Onde justifica o orçamento de risco, né? Correr mais risco é justificável. Premissa básica também de investimento. Quanto mais diversificado tiver seu portfólio, melhor a relação risco-retorno. E aí, no outro slide aqui que eu coloquei, eu coloquei duas coisas que eu acho que é muito importante. Tá?
aqui, começando aqui por cima, tá? Que eu quero prender a atenção muito mais nisso. Quantidade estratégica que a gente tem no portfólio hoje. O portfólio hoje tem mais de 110 estratégias, tá? Com mais de 50 gestoras. Então, vamos falar uma de cada uma delas. Tá? 110 estratégias é bom, por quê? Porque você consegue comprar ativos nas classificações de renda fixa, ações, moedas, juros, inflação, nas diferentes classes de ativos, crédito privado, ou até mesmo aquele extremamente conservador, que é o que a gente estava falando antes. É bom? Não, não é. Mas a gente já entra um pouco no detalhe. O que eu quero dizer é, hoje a gente tem uma gama enorme de estratégia. Se você pegar essa gama enorme de estratégias, certamente você vai conseguir melhorar a sua relação risco-retorno. Tá? Então, você coloca um ovo em cada cesta, né? Como a gente normalmente diz de uma maneira muito simples, para você diluir o risco. Tá? O outro ponto é você ter uma diversificação de gestão. Tá? E aí, essa provocação ela é muito importante para o investidor que costuma ter medo de investir aqui com a gente. Então, a gente já entra nesse detalhe do medo. Primeiro, eu vou me ater ao ponto de você diversificar nos gestores. Tá? Quando você está nos grandes bancos, a maioria das vezes, esses grandes bancos, eles rodam com uma arquitetura de produtos que a gente chama de fechada. O que é rodar com uma arquitetura de produtos fechada? É você rodar com um portfólio de produtos onde a gestão daquelas estratégias que estão disponíveis para o investidor é de uma única asset, é da asset própria do grande banco. Tá? E qual que é o problema disso? A asset é ruim? Não, a gente nem entra no mérito se a asset é ruim, é boa. A maioria das vezes quem vai julgar isso é o investidor, e não a gente. Tá? Então, sem entrar no mérito da asset ser boa ou ser ruim, qual que é o problema de você ter um portfólio inteiro que é feito, que a gestão é feita por uma única asset? O problema é, se aquela asset tiver com um direcional certo, você vai acertar no seu portfólio como um todo. Tá? Se aquela asset estiver errada, você vai errar no seu portfólio como um todo, em maior grau ou em menor grau, porque de acordo com o risco de cada um daqueles produtos. Porque você há de convir comigo que uma asset, ela não vai pensar, né? Você tem uma asset inteira, você tem um research daquela asset, tem um time de economia, a convicção que aquela asset vai chegar é única. Você não vai ter uma asset que tem duas convicções diferentes e aí cada hora ela se porta de uma maneira. A asset é uma só. Então, você estar dentro de um portfólio de produtos de arquitetura fechada, você fica refém daquela percepção, daquela leitura de cenário de mercado, estar certo ou errado. Então, quando estiver certo, tudo bem, você acertou. Mas na hora que estiver errado, você errou no seu portfólio inteiro. Ou, provavelmente, vai ter errado no seu portfólio inteiro. A gente aqui não gosta de inferir de maneira absoluta sobre um todo. Tá? Mas a chance daquele portfólio inteiro ter errado uma leitura de cenário e você ter comprometido boa parte do seu retorno é muito grande. Tá? Então, diversificar gestores é uma outra maneira de você diversificar a sua relação risco-retorno. Por quê? Eu tenho aqui no meu portfólio de produtos, eu investi 5, 6 produtos, cada uma desses 5, 6 produtos em uma asset diferente. Cada uma dessas assets vai ter a sua própria leitura de cenário, a sua própria convicção e vai ter as suas apostas individuais. Então, a partir do momento que você faz isso, você fica menos refém daquele gestor errar ou acertar. E se ele errar ou acertar, você pode ter na outra ponta um outro gestor que acertou ou errou também. Então, você equilibra essas leituras de cenário, essas chances de errar ou acertar. E no longo prazo, isso faz muita diferença. Né? Você não vai fazer um investimento que é para 20, 30 anos esperando que esse gestor sempre acerte para os próximos 20, 30 anos. Eu já digo aqui de maneira extremamente tranquila. É normal errar. O gestor nem sempre vai acertar o call dele. Tá? Então, você precisa, ao longo do tempo, ter essa capacidade de diversificar percepções de gestão. Então, por que eu gosto bastante de me ater ao ponto desse slide? Que você precisa, começo, né? Precisa correr risco. Correndo risco, você precisa correr risco por uma precificação justa. Tá? Aquele slide que eu coloquei, esse anterior aqui, que a gente falava, tem um produto de renda fixa que cobra 1%, isso é um problema crônico? Não, não é. Se for um produto de gestão extremamente simples, que não tem complexidade, sofisticação alguma, é um problema. Mas se a gente aqui tem produtos na nossa prateleira que cobram 1% de taxa de administração
com 20% de performance ainda, né, sobre o que excedeu o CDI, mas é um produto com gestão ativa. O gestor todo dia acompanha o mercado e todo dia ele escolhe qual que é a melhor decisão para o investidor dele. Tá? E aí você está pagando por aquele serviço. Mas você tem um produto de gestão extremamente passiva, tá? Onde o gestor todo dia, a única coisa que ele faz é controlar a caixa, ele compra um pouco mais, um pouco menos de LFT de acordo com a movimentação do fundo, não tem por que pagar caro, você tem que pagar barato para isso. Tá? Então, portfólio de produtos bom, com precificação justa, mais, de novo aqui, opções de investimentos para você escolher, mais opções de gestores para você escolher seu portfólio, que é o ideal. Então, a nossa conversa aqui é pensando no longo prazo. Então, tem que ter isso. E aí eu coloquei aqui algumas assets com os nomes fortes, tá? Então, tem mais de 50, mas, poxa, pensa diversas assets. Isso é uma provocação que a gente gosta de fazer. O investidor, várias vezes, ele investe num fundo, tá? Ele investe com o pessoal do Leblon, com o pessoal da JGP, com a Dália, que são gestores muito bons no nosso portfólio, da SPX, Alaska, Verde, todos esses gestores têm nomes muito fortes, e ele investe no 555, que é um mundo de fundos normal, né, que a gente fala 555, que é o número da norma que rege esse mercado, mas ele investe. E aí, quando vai investir na Previdência, ele não lembra os nomes desses gestores, ele deixa o dinheiro dele no bancão, ele deixa o dinheiro dele no investimento onde a capacidade de gerar retorno ao longo do tempo não é tão factível. Então, a primeira provocação que eu acho que a gente tem que fazer é tratar, o que eu estou falando desde o começo, é tratar a Previdência como um investimento e não somente como um veículo de aposentadoria. Saldanha, como é que é tratar como um veículo de investimento? Poxa, eu compro o fundo da Verde, por que eu não vou comprar o fundo previdenciário da Verde também? Da JGP, da DAI? Eu acho que esse começo assim, de conversa, eu acho que é muito importante, né, Caterina? Saldanha, até eu queria pegar um gancho nisso que você está falando, nesse tema mesmo. Porque, assim, você descreveu muito do risco de mercado, e acho que descreveu muito bem, mas muitas vezes, conversando com os clientes e procurando entender quais são as preocupações, a gente vê que muitas vezes vem a previdência como o porto seguro e os investimentos como vou arriscar um pouco para ganhar mais. E aí eu já ouvi, por exemplo, falar assim, não, a previdência é meu porto seguro, então eu não vou arriscar, porque se eu deixar lá no Bradesco e acontece alguma coisa, tem o Bradesco por trás. Se eu levo para a XP e acontece uma coisa, a XP pode não ter poder para lidar, enfim. E aí a gente sabe que não é essa relação de risco, né? Mas eu queria ver se você podia comentar um pouquinho, até para esclarecer esse medo que vai muito de quem está por trás em termos, enfim, de um evento mais além do risco de mercado, tá? De um risco de liquidez, enfim. É extremamente coerente e válida. Eu gosto de explicar isso aí de uma maneira bem detalhada, assim, bem detalhada não, mas explicando as etapas para mostrar de fato onde estão os riscos e os investidores terem a tranquilidade na hora de comparar risco. Tá? Então, quando a gente fala de previdência, eu gosto de quebrar uma cadeia quebrada em 5 etapas. Tá? Então, vamos lá, pegar a primeira etapa. Quando você investe o seu dinheiro da Previdência, tá, aqui conosco, o que vai acontecer? Você investiu o seu dinheiro, ele vai entrar num fundo. Então, o primeiro lugar aqui é um fundo. Tá? Quem que é o fundo? De quem que é esse fundo? É do mesmo gestor que você já investe no 555. Então, investir vai entrar no fundo de quem? Da Verde, da Perfin, da Dália, vai entrar no fundo que você quiser ter a gestão. Então, Saldanha, então quer dizer que a mesma asset que eu invisto meu dinheiro no dia a dia num fundo é a mesma que está na Previdência? É a mesma. Então, se eu confio nesse cara para investir no fundo, eu acredito que ele tem uma curadoria, tem a diligência, tem a responsabilidade com o cliente, com o investidor, com o cotista do fundo dele. Por que eu acho que ele não tem essa mesma responsabilidade quando a gente está falando de Previdência? É a mesma. Tá? Na verdade, eu não digo nem que é a maior, mas o gestor sabe que o dinheiro que está ali para a Previdência é para longo prazo. Então, ele olha com muita atenção esse perfil desse investidor. Tá? O segundo player que entra aqui nessa cadeia inteira, quem que é? É o administrador. O administrador é o responsável por acompanhar e controlar todos os enquadramentos do gestor no que tange às regulamentações previdenciárias. Tá? Então, se o gestor está assumindo posições que estão em desconformidade com a norma,
que vão fazer com que o produto desenquadre do que está no mandato do produto, o que façam com que a seguradora acabe correndo mais risco do que deveria para aquele tipo de produto. Então, vai ter o administrador aqui sempre olhando o que o gestor está fazendo. O gestor, por si só, já faz o controle muito rígido, mas o administrador também vai fazer como um duplo cheque. A terceira parte que vai entrar aqui, o que é? É o custodiante. Ele vai garantir a custódia dos bens nos momentos de liquidação, para que as transações sejam seguras. Tá? O quarto participante, que é muito importante, quem que é? É a seguradora. Tá? E quando eu falo da seguradora, eu gosto de deixar claro 2 pontos. Tá? Primeiro, todas as seguradoras que a gente tem aqui no grupo, plugada aqui no grupo, quais são? Sula, né? Sul América, Zurich, Icatu e XP Seguros. Tá? XP Seguros eu vou deixar para falar um pouquinho mais à frente. Mas essas 3 seguradoras, elas têm um nome super forte no mercado, tem um histórico longo. A Zurich é uma seguradora global. Sul América tem as suas linhas de negócio super fortes na área da saúde. Previdência também, né? Eu coloquei aqui já na apresentação. A Sul América é a 8ª seguradora do mercado, né? Já tem 7 bi, 700 milhões. Como que você vai ter uma seguradora com 7 bi só de previdência? É uma seguradora fraca, tá? E a Zurich, como eu disse, a Icatu, por sua vez, tem mais de 20 anos nesse mercado de previdência, tá? E é a 6ª maior seguradora do mercado, com quase 40 bi de reserva. Então, não é esse o risco. E da XP Seguros, deixa que daqui a pouco da XP Seguros eu falo no final, que aí vai ficar mais fácil de entender. Tá? E aí, o ponto qual que é? Esse quarto participante, que é a seguradora, tá? Ele sofre a regulamentação do mercado igual as demais seguradoras sofrem. Quem que é o órgão regulador das seguradoras quando a gente está falando de previdência aberta? É a SUSEP. Tá? A SUSEP que vai controlar o mercado previdenciário. E toda a regra que existe no mercado previdenciário, determinada pela SUSEP, ela é aplicada da mesma maneira para todos os participantes. Então, tudo que os grandes bancos segurados, as grandes seguradoras têm que cumprir de exigências legais, as nossas seguradoras também têm que exigir. A regra é a mesma, não tem alívio no mercado para esse tipo de coisa, tá? Porque o risco é muito grande. A segurança é longo prazo, não tem choro nesse mercado. No bom português, não tem choro. Tem que cumprir a regra, senão no mercado você vai sofrer as sanções legais ou eventualmente você vai ter que sair desse mercado. Tá? E por último, tá? Então essas são as 4. E qual que é a 5ª etapa aqui? Tá? A 5ª etapa, eu gosto de dizer que se não é a mais forte desse L inteiro, é uma das. Tá? O cliente está investindo em previdência aqui, ele está investindo em previdência na XP, na Brauna. Então, você que já tem a confiança de investir conosco, você não precisa ter um medo adicional porque você está falando de previdência. Toda a curadoria, toda a diligência que a gente tem para cuidar do dinheiro dos nossos clientes nos demais investimentos, a gente também vai ter na previdência, óbvio, tá? E com o adicional de que existe essa cadeia inteira para proteger o recurso do cliente. Tá? Então, essa última etapa aqui, eu tenho certeza que a Caterina e todo o time da Brauna jamais ia recomendar alguma coisa para o seu cliente que ele acha que não compensa o risco ou que é arriscado, que vai fazer com que o cliente tenha problemas no futuro. Tá? E a XP, por sua vez, também. Tá? E aí, falando da XP Seguros, que eu ia deixar para falar no final, a XP Seguros ela é uma seguradora nova. Tá? É bom isso? É ruim? Vamos analisar. Primeiro, ela é uma seguradora do grupo XP. Tá? Então, se fosse para fazer algo de risco, certamente o grupo não abriria a sua própria seguradora. Quando você investe seu dinheiro na XP Seguros, você está investindo seu dinheiro em uma das empresas do grupo. Então, seu dinheiro continua dentro do mesmo lugar. Tá? O outro ponto, qual que é? Uma seguradora nova, que é a caso da XP Seguros, ela nunca operou em mercados onde a taxa de juros era 15%, 20%, 25%, 30% ao ano. Tá? E qual que é a vantagem disso? A XP Seguros nunca ofertou aqueles planos antigos onde o participante tem a garantia de ter um retorno de IGPM mais 6, IGPM mais 9, IPCA mais 3, IPCA mais 4,
coisa que hoje em dia é muito difícil você conseguir. Então, esse risco, né, esse legado mais caro, né, onde a seguradora é obrigada a arcar com um retorno que é muito difícil de você conseguir hoje no mercado, os XP Seguros não têm. Então, sob esse aspecto de legado, o investidor não precisa se preocupar com a XP Seguros, porque ela não tem. Ela nasceu no mercado ela nasceu ano passado, abril de 2019. Em 2019, o mercado já rodava com a taxa de juros 7, 6. Então, você não precisa se preocupar com isso, não existe esse legado. E é uma empresa do Grupo XP. Só para reforçar, o Grupo XP é o grupo que passou por IPO ano passado, na Nasdaq, onde se teve diversos investidores globais, com a curadoria global, gente do mundo inteiro, investidor do mundo inteiro avaliando o modelo de negócio. E, obviamente, quando você faz o IPO da XP ano passado, a XP Seguros já era uma empresa que existia dentro desse grupo. Então, foi avaliado também o modelo de negócio da seguradora. Então, a provocação que eu gosto de fazer, poxa, o investidor do mundo inteiro olhou para o negócio e falou, pô, é um negócio bom, tá? É um investimento bom. Por que a gente aqui teria um risco, não um risco, mas um medo dobrado desse tipo de investimento? Não precisa ter. Tá? E quando a gente olha o investidor gringo, né, o investidor que está lá fora, teoricamente, ele tem muito mais medo de investir na nossa economia como economia emergente do que a gente mesmo que está aqui dentro. Tá? Então, isso é bem diferente. Tá? Então, não precisa ter esse tipo de medo na hora que a gente vai investir na Previdência aqui. Tá? E aí, acho que um pouco da história, a gente se mostra, né, de uma maneira muito inovadora no mercado, que também é para tirar o medo do cliente. Né? Hoje, na nossa plataforma, a gente tem meio que 3 pilares, que para a gente é fundamental. É produto, portfólio de produtos, está aqui na tela, não me deixa mentir. Processo, tá? Processo, quando eu falo processo / plataforma, hoje a gente é 100% digital. Se alguém virasse para a gente e falar, pô, vocês sabiam que 2020 ia ter o corona, todo mundo ia ter que ficar em casa, vocês iam ter que se interagir dessa maneira? Não, ninguém sabia. Óbvio também que se soubesse era R$1 milhão, né? Informação de R$1 milhão. Mas antes mesmo de ter esse tipo de situação, a XP sempre se posicionou como uma plataforma completamente digital. Tá? Então, previdência aqui nunca foi com papel. Então, isso é muito importante. Tá? E o terceiro é serviço. Então, toda a nossa plataforma, a Brauna está aqui, é o nosso player, é o nosso participante, é o nosso parceiro de investimento para atender vocês clientes. Então, esse pilar para a gente é fundamental. Tá? Então, ter esse pilar muito bem montado é o que vai, no final, mostrar para o cliente se aqui é um lugar arriscado ou não para investir os seus recursos. Tá? Perfeito. E, Rodrigo, assim, a gente sabe que tem vários benefícios da Previdência, tanto fiscais quanto acessórios e portabilidade, enfim. Será que você consegue falar resumidamente quais benefícios que você enxerga como os principais assim, desse produto específico? Claro. Vamos lá. A gente tem uns 8, tá? Mas eu vou tentar ser um pouco mais... Eu falo demais. Primeiro, tá? Fazer como se fosse uma ordem cronológica. Eu acho que o legal é, quando eu mostro esses motivos da Previdência, a primeira coisa que eu quero deixar clara é Previdência ela é para todo mundo, independente da idade ou perfil de investidor. Tá? Então, vamos lá. Você pode fazer a Previdência para o seu filho, para planejar os custos universitários dele. Você faz Previdência para menor. Você pode fazer uma Previdência para a sua aposentadoria, que é o mais óbvio. Tá? Você pode fazer uma Previdência para fazer frente aos seus gastos com saúde lá na frente. Então, você pode fazer uma Previdência específica para se planejar pelos gastos da saúde. Você pode fazer uma Previdência simplesmente para garantir os benefícios tributários dela, que é o caso do PGBL, né? Você investe no PGBL, você consegue reduzir base tributável para pagar menos imposto de renda hoje. Tá? Você pode fazer uma Previdência para, na sua aposentadoria, você contratar ela em formato de renda. Como é que é o formato de renda? Né? Você pega o dinheiro, imagina que eu juntei R$1 milhão, a Catarina juntou R$1 milhão, ela dá para mim, e eu, seguradora, eu vou administrar e falar, Catarina, eu vou te pagar pelos próximos 10 anos, R$10 mil, de acordo com o nosso acordo aqui. Então, renda é muito bom porque é alguém organizando esse dinheiro para você. A gente já fala um pouquinho dela, mas facilita o seu processo de aposentadoria. Outra coisa que é muito boa da Previdência, portabilidade. Por que portabilidade é boa? E a gente vai falar disso aqui. Poxa, a portabilidade é bom porque você pode realocar seus investimentos sem custo algum. Tá?
Você tira do seu investimento da sua Previdência A para a Previdência B sem pagar imposto algum. Tira da Previdência que está no seu grande banco, manda para cá sem ter custo tributário algum. Tá? Então, é muito bom. Outro que é fortíssimo, sucessão. Previdência é um veículo que não entra em inventário. Tá? Na maioria dos estados não existe a incidência de TCMD. E no momento da sucessão ela é muito líquida. Você tem até 30 dias para pagar uma sucessão previdenciária pela norma. Então, ele é muito boa para o momento da sucessão também. Então, eu falei um monte de motivos aqui. Se você for ver, poxa, para menor, vocês podem vender para uma pessoa de 5 anos. Para mim, eu estou me planejando para a minha saúde na aposentadoria, poxa, para 30 anos. Não, para o meu pai, que já está entrando num processo sucessório, ele já está numa idade mais avançada, faz sentido? Faz sentido também. Então, a gente sempre tem aquela, não, previdência é para quando eu me aposentar. Então, quando é que eu vou começar a juntar? Quando eu tiver uns 30 anos, porque aí até me aposentar, beleza. E quando eu me aposentei, precisa? Não precisa. A maioria das vezes é isso, não precisa. Não, pode ser bom para você. E para o meu filho também pode ser bom. Então, é bom para todo mundo, previdência. Tá? Você só precisa conseguir se planejar e ver qual o objetivo que você quer que ela atinja. E aí tem um último, só tomar uma guardada que não pode falar. Tem um último que é para maximizar seus investimentos, o seu retorno do seu investimento. Tá? Então, eu vou pular uns slides aqui e vou falar de uma simulaçãozinha aqui que eu fiz que é para mostrar a vantagem da portabilidade. Tá? Portabilidade, como é que é, né? Quando você faz a portabilidade da previdência de um plano para o outro, ele não passa pela sua conta, por isso você não paga imposto de renda. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma simulação super simples. Uma carteira, tá? Que eu fiz ela inteira em previdência ou inteira em fundo de investimento. Tá? 20 anos essa simulação, e ao longo desses 20 anos, essa pessoa realocou 10 vezes. Tá? Então, realocou 10 vezes. O que eu fiz na carteira de fundos? Para cada vez que ela realocou, eu resgatei, paguei imposto de renda e reinvesti. Mas de previdência eu não precisei fazer isso. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Né? Depois de 20 anos, a previdência ficou com um saldo de quase 20 mil reais maior, 19.900 reais maior que o fundo. Por quê? Porque cada vez que eu realoquei o fundo, eu tive que tirar imposto de renda. Eu tomei uma mordida. Tá? E aí essas mordidas saíram do meu bolso e deixaram de render no meu bolso. E você fala para mim, pô, Saldanha, mas a previdência, o exemplo que eu coloquei aqui é um VGBL regressivo. Né? Eu tributei 15%. Mas, pô, previdência eu sei que chega em 10%. Então, se a gente fizer em 10, eu coloquei em 10, coloquei em 15 de propósito. Vamos olhar com 10. Com 10% de tributação, a diferença desse saldo é quase que 10% maior. Tá? Para a mesma carteira. A simulação é, uma carteira que rendeu igual em fundos, rendeu igual em previdência, né? Com possibilidade de alocações semelhantes. A única diferença que você teve aqui foram os custos tributários. Então, a previdência, ao longo do tempo, se fosse para você escolher uma carteira extremamente semelhante entre fundos e Prev, essa de fundos, nessa conta super simples que eu estou fazendo, precisaria ao longo do tempo render no mínimo 10% maior a mais para ficar com o mesmo saldo no final. Então, previdência é um investimento, sim, e ele pode ser utilizado para maximizar os seus retornos. E eu nem falei aqui se é para aposentadoria, para sucessão. Pode falar, Catarina. Me corrija se eu estou errada aqui, mas eu vendo aqui essa sua simulação, não precisava nem da realocação se a gente incluir come cotas, certo? Por que eu não considero o come cotas, tá? Porque o come cotas ele se aplica muito para renda fixa, né? Onde que ele tem incidência? Renda fixa e multimercado. E ações não tem. Então, eu quis tirar o efeito come cotas porque eu coloquei uma carteira genérica. Pode ser uma carteira que você fez só de fundo de ações, uma carteira que combine multimercado com ações, eu não entrei no mérito, mas esse efeito aqui, quando a gente faz a conta pro come cotas, é maior ainda, tá? Então, a provocação é extremamente válida, Catarina. Come cotas é algo que morde muito retorno ao longo do tempo também, tá? Então, vale a pena considerar a previdência como um investimento, não como um veículo de aposentadoria somente. E aí surgiu uma pergunta em relação ao TCMD, uma preocupação de vir a ter tributação, porque é um benefício relevante, né, na hora da sucessão. Como é que vocês estão enxergando esse risco? A gente acompanha, a gente está acompanhando de perto, de maneira super atualizada, tá? Até então, isso aqui é um projeto de lei,
Um projeto de lei é algo que está no papel, ainda precisa ser votado, precisa ser avaliado nas diferentes instâncias. Então, não dá para a gente gerar qualquer parecer do que pode ser ou não, dado que é um projeto de lei ainda. Um projeto de lei eu posso redigir aqui, mandar para lá, e aí vai entrar para votação, entendeu? É muito cedo ainda. Tá? Qual que é a percepção que a gente tem? Se for olhar historicamente o mercado como um todo de previdência, tá? O indicativo é para que cada vez mais o ITCMD sobre a Previdência não aconteça do que aconteça. Tá? É muito mais o contrário do que a gente está lendo. Que é natural no momento onde a gente está, onde diversos estados estão com suas contas, com dificuldade nas suas contas, onde a economia está andando de lado, onde a gente passou por um cenário de crise, o governo tende a achar novas fontes de arrecadação para poder manter a economia girando, os gastos, a máquina pública girando e assim vai. Mas quando a gente olha para o histórico todo do mercado, e eu trabalho nesse mercado há 12 anos, tá? O movimento é muito mais inverso, para desflexibilizar, para não terem a incidência de TCMD do que terem incidência de TCMD. Obviamente, de novo, é mais uma informação de R$1 milhão. Não tem como saber hoje o que vai acontecer. Mas o que a gente sempre fala se planeje com o que você tem hoje. Hoje você sabe que não cobra, então utilize o produto para isso. E mesmo se, poxa, vai que lá na frente ainda acontece incidência de TCMD na Previdência. As outras vantagens continuam acontecendo. Portabilidade, sucessão, né? Você paga muito mais rápido, não entra em inventário, os outros benefícios continuam acontecendo. Então, não é algo que eu entendo que seria um fator decisório para você deixar de investir na Previdência. Tá? Certo. E aí, uma dúvida também que a gente vê muito, e você mencionou brevemente, na hora da aposentadoria, transformar em renda ou ir resgatando aos poucos, ou enfim, até tirar totalmente de previdência. Como é que você enxerga, assim, que é de maneira ótima para o investidor lidar nesse momento? Boa. A renda, eu costumo dizer que ela é boa. Ela só precisa estar feita de maneira planejada e com a precificação correta. Tá? Então, quando que a renda é boa? A renda é boa para aquele investidor que não quer ficar acompanhando, não quer ficar calculando o quanto que ele pode resgatar ou não de acordo com a liquidez que ele tem, não quer se preocupar com nada. Tá? Que a maioria dos investidores, e não tem problema algum ser assim. Tá? Você pega... tem um amigo meu que é engenheiro, ele não olha isso, porque o mundo dele é outro. Da mesma maneira que eu não olho as coisas de engenharia, eu não fico vendo o que acontece no mundo da medicina, porque eu não sou médico. Então, não tem problema algum você não acompanhar o mercado e você não fazer isso. Por isso que existe a Brauna, existe a gente, a XP, que alguém vai fazer isso para você. Tá? A renda, qual que é o problema dela? Tá? Ela vai ser administrada para você, todo mês alguém vai pagar para você. Qual que é o problema que você precisa levar em consideração? Quando você contrata uma renda, você perde liquidez desse dinheiro. Tá? Então, faz de conta que a Terine veio comigo, contratou uma renda, deu 2 meses, ela falou, Saldanha, eu quero viajar, quero ir para a Itália, para me dar uns 30 mil reais é que eu vou viajar. Aí eu vou falar, não vou, não posso te dar. Por quê? Porque esse R$1 milhão que você me deu é para a gente cumprir o acordo para eu te pagar pelos próximos 10 anos 10 mil reais. A partir do momento que eu começo a morder esse dinheiro, a minha capacidade de manter o acordo, ela deixa de existir. Ela fica comprometida. Então, você perde a liquidez. Tá? Mas, por outro lado, você tem alguém administrando para você. Tá? E o ponto da precificação é que, às vezes, se você tiver uma renda com índice de correção baixo, com uma correção fraca, provavelmente você poderia ter aquele saldo do seu dinheiro corrigindo melhor dentro do fundo do que na renda. Você precisa colocar sempre numa balança. Liquidez versus administração versus precificação. Alguém vai administrar para você, só precisa ver se o preço está justo. Tá? Então, basicamente, de maneira muito simples é isso. Então quer dizer que eu não vou contratar renda se eu não quiser liquidez? Não, dá para você fazer um combinado. Vou dar exemplo prático, pessoal, da minha mãe. Tá? Ela se aposentou, o que ela fez? Ela pegou 70% do recurso que ela tinha em previdência, converteu em renda. Esse 70% que ela tinha de previdência converteu em renda faz com que caia o salário normal dela. Então, faz de conta que a minha mãe, ganhava, 10 mil reais todo mês. Tá? Quando ela se aposentou, ela pegou, converteu 70% em renda e aqueles 10 mil reais que caía para ela por mês, continuou caindo normal.
Então, para minha mãe, a percepção qual que é? É como se ela ganhasse um salário até hoje, só que pelo menos ela não trabalha. Então, é um salário que ela não trabalha, que ela juntou a vida inteira, mas a percepção que ela tem, continua o dinheiro caindo normal. E os outros 30%, o que ela fez? Deixou na Previdência. Então, se ela precisar resgatar, quiser viajar, quiser usar esse dinheiro, pode ser um dos dinheiros que ela vai acessar, entendeu? Então, você pode fazer esse planejamento, você não precisa, não é binária, escolher ou é tudo renda ou não é nada renda. Não precisa, você pode fazer a combinação que vai ser melhor para você. Só que sempre você precisa, antes de converter a renda, avaliar esses fatores que eu mencionei para ver se faz sentido para você ou não. Legal. E aí, voltando um pouquinho para o que a gente estava falando das diferentes assets, diferentes estratégias, diferentes casas, Uhum. tinha muito essa cultura também de previdência ser algo ultraconservador, então manter renda fixa, até pelo cenário de juros que nós vivíamos, né? Mas Sim. hoje o que a gente tem ouvido muito discurso, e que eu acho que faz muito sentido, eu queria ouvir de você, pensando no seguinte, assim, poxa, se a minha previdência é para longo prazo, para daqui a 20, 30 anos, por que não tomar mais risco para ter um retorno maior lá na frente, se essa variação de curto prazo não me impacta? E ainda Perfeito. assim, mas ainda assim, muita gente hesita, né? Porque tem aquela coisa na cabeça de tem que ser conservador. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Claro. O racional está completamente correto. E aí eu coloquei aqui de volta no slide aqui das assets que a gente tem. Quem conhece, por exemplo, a Alaska, sabe que é zero conservadora. Quem conhece Constellation, uma casa super boa de gestão de ações. Leblon também, casa de gestão de ações. O pessoal da JGP também tem produtos que correm bastante risco. Perfin, SPX. Então, só os nomes que estão aqui da área também, gestor excelente de ações, só os nomes que estão aqui ficam claro que a Previdência é um mercado que mudou muito, tá? E é um mercado tomador de risco. Tá? Mas eu não gosto de tomar risco, Saldanha. Eu não compro risco, eu não quero saber de risco. Não tem problema. A brincadeira que a gente costuma fazer não adianta você ter um retorno absurdo. Para todo esse retorno que você tem que gastar com remédio gastrígeno, porque você não aguenta ver volatilidade. Então, de novo, nada é binário, não precisa ser 880. Monta um portfólio de produtos onde você combina riscos diferentes. Você pega um pouco de produtos de ações, um pouco de produtos de renda fixa mais conservadores, pega multimercados para colocar em diversos ativos. Então, faz sentido. E aí, o que eu coloquei aqui, tá, Caterine? Produtos que a gente tem observado, tá? Eu olho o portfólio como um todo. Então, produtos que a gente tem observado que são sucesso de captação. Tá? Então, eu coloquei aqui o Trend Pós, o Claritas, o Giant e o Brasil Capital. Cada um nas suas classificações de ativo. Tá? E aí, falar um pouquinho de cada um deles, super rápido, para falar do último produto, que é o da Superprego, também é um produto fantástico que a gente lançou, não tem nem 2 meses. Tá? Trend Pós, produto extremamente conservador. Esse é o fundo Dezão, é aquele que a gente começou a apresentar falando, isso aqui não é bom para a Previdência. Mas por que você está me mostrando? Porque tem cliente que já está na época de resgatar, ele não precisa correr mais risco, ele já juntou o patrimônio que ele queria, então ele pode ter uma alocação considerável nesse produto que não vai ter problema. Tá? E por que esse produto na XP é bom? Por exemplo, você falou que esse produto é ruim, mas por que na XP então ele é bom? Porque o preço que a gente cobra por esse produto é muito justo. A gente cobra 0,3 de taxa de administração. Não tem por que cobrar mais do que isso. Tá? E aí, acho que o outro ponto se entrar num produto, para o cliente entrar num produto com taxa de 0,3, o mínimo que a gente cobra aqui, de valor mínimo de aplicação, para entrar, é R$ 5.000. Tá? Então, a gente não vai ficar colocando. Você vai para os grandes bancos, você pegar um produto com uma taxa de 0,3, a última vez que eu tinha olhado, não tinha na prateleira para a maioria dos clientes. Tá? E quando tinha no cliente private banking, ou fundo exclusivo, e fundo exclusivo, eu lembro que você precisava ter uma reserva de uns R$ 70 milhões para você conseguir um preço desse. Então, a gente não faz isso aqui. Se for para segmentar cliente, é por serviço. Então, você vai ser um cliente private de acordo com o serviço que eu vou te ofertar, não com o produto. Tá? Então, o trend pós é assim, tá? Super simples, com preço justo. Tá? Não tem risco de mercado, não tem risco de crédito, uma carteira 100% LFT. Tá? Claritas, produto multimercado de baixa volatilidade. Tá? Quanto que é baixa? Quanto que é essa baixa volatilidade? A volatilidade desse produto aqui é 2%. Tá? Pô, só não é tão baixa. Não é tão baixa para diferentes perfis de investidor. Tá? Mas para longo prazo,
é super baixa. Tá? Porque para 20 anos você vai dizer que 2% de volatilidade é muito alta, não é. Tá? Então, por que a gente gosta dele? Porque ele não corre tanto risco, a maior parte do seu book é de renda fixa, tá? Só que ele aloca um pouquinho em ativos que que conseguem capturar retorno para o cliente ou eventualmente preservar. E quando a gente fala preservar, se a gente pegar o histórico agora de março, abril, o Claritas defendeu super bem. Então, ele é um case muito bom de produto de baixa volatilidade, focado em preservação de retorno. Tá? Giant Steps é outro multimercado, só que é um multimercado que a gente chama de quantitativo. O que é um quantitativo? É um produto, tá, cuja gestão ela combina, obviamente, percepções de um gestor, mas com modelos matemáticos para que essas percepções possam ser capturadas de uma maneira muito mais ampla e muito mais rápida. Por que mais ampla e mais rápida? Porque o que o gestor faz? Ele vai lá, cria as convicções dele, cria os modelos matemáticos de acordo com as leituras de cenário que ele fez, e aí tem vários robozinhos que operam em diferentes mercados ao mesmo tempo, de uma maneira muito rápida. Então, o bom disso qual que é? Eu vou olhar vários mercados ao mesmo tempo e vou ter uma atuação muito mais rápida que um gestor, que um humano. É um robô que está fazendo. Tá? Então, para cenários de alta volatilidade, de crise, de instabilidade, igual a gente viveu agora, velocidade faz muita diferença. E um fundo quantitativo consegue te entregar isso. Tá? E aí, por que então, gostei, acho que faz sentido o quantitativo, por que o Giant? Tá? Por que esse produto específico? Por que ele é tanto sucesso? Porque ele é a combinação de duas estratégias carro-chefes da Asset. Tá? É a Sigma e a Zaratustra. De maneira super simples, são estratégias quase que antagônicas. Tá? A Sigma, ela tenta capturar retorno no longo prazo em cenários de normalidade, onde o preço dos ativos refletem o real valor deles, onde o investidor é racional, ele tem que ir capturando retorno aos pouquinhos ao longo do tempo. Tá? E o Zaratustra é o inverso. Quando que ele consegue trabalhar, quando que ele ganha dinheiro essa estratégia? Em cenários de alta volatilidade, onde o investidor está muito mais irracional, onde o preço daquele ativo não condiz com o real valor dele, está com um desconto muito alto, por exemplo, tá? Ou está com um preço muito caro, ele pode entrar vendido porque está muito caro aquele papel e assim vai. Tá? Então, o bacana é que ele combina essas duas, a visão de longo prazo e capturar janelas de curto prazo. E para a Previdência faz muito sentido, porque, poxa, a Previdência é para longo prazo. Você tem uma estratégia que ao longo do tempo consegue capturar retorno e nesses momentos pontuais ele defende os retornos ou eventualmente alavanca ainda mais os retornos que você teve, faz muito sentido. Saldanha, então por que eu não tenho só esse tipo de produto no portfólio? Porque o gestor pode errar. O gestor erra. A gente começou falando lá no começo. O pessoal da Giant pode errar, o pessoal da Claritas pode errar. Então, o legal é você montar uma carteira com diversificação. Então, pode colocar um pouco do seu portfólio no Giant, no Claritas. Tem diversos clientes que fazem isso. Obviamente, você precisa sempre ver qual que é o seu perfil de investidor para ver quanto você coloca, mais ou menos. Tá? E por último, Catrine, que é o produto de risco, né, que a gente estava falando. Poxa, é o Brasil Capital. O Brasil Capital é um fundo 100% ações. Ele se aproveita da atualização da norma para produto destinado ao proponente qualificado. Né? E ele é muito parecido com o veículo dele 555, que é o Brasil Capital FIA 30. Tá? Então, para longo prazo, a ação faz super sentido. Na Previdência faz mais ainda. O que faltava? Um veículo que fica em estrutura otimizada, que você pode alocar 100% no gestor. Então, esse veículo é muito bom para o longo prazo. De novo, a maneira como a gente vê com que os clientes se comportam da maneira mais racional é compondo um portfólio, compondo uma carteira, não com uma escolha única individual. Tá bom? E o último aqui, que acho que é o resumo de tudo que a gente falou, só que encapsulado de uma maneira super simples de abordar. Né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei, pessoal, um QR Code aqui na tela. Tá? Você aponta o seu celular aqui com a câmera ligada, você vai cair na landing page que a gente montou para essa estratégia. Tá? E lá você consegue ler com mais detalhe, olha a carteira atual do produto, olha a carteira final que ele vai ter. Mas, aproveitar que a gente está aqui na conversa, eu vou explicar de uma maneira super simples o que ele é. Ele é um FOF. O que é um FOF? É um fundo de fundos. Tá? E como é que é feito esse FOF? A estruturação dessa estratégia, desse produto, ela é dividida quase que em duas partes. Tá? Então, de um lado, tem a Speech, tá? Que é a nova casa de recomendação da Luciana Seabra, a SEO lá. E o que faz? A Speech, junto com a Luciana Seabra, através da Speech, solta uma carteira recomendada, que ela acredita que é o ideal para aquela estratégia. E do outro lado, tem a XP Asset,
que ela segue a recomendação da SPID. E por que é legal ter essas figuras bem apartadas, tá? Porque não existe conflito de interesse. Aqui a Luciana, a SPID não recebe remuneração alguma para vender esse produto. Ela recomenda de fato que ela acha que é bom. E o gestor, por sua vez, desse lado, compra a carteira porque ele acha que aquela carteira é boa. Então, não existe conflito de interesse na gestão dos produtos. Isso é muito bom. Tá? E o que é bacana nele? Ele tem nomes super fortes que é muito difícil de você conseguir alocar. Então, Bogari, Velt, Núcleo, Atmos, são gestoras que estarão na carteira, estão ou estarão na carteira, porque já tem um acordo com a Luciana, que são muito difíceis você comprar no mundo dos 505 de fundo normal, ainda mais no de previdência. Então, você tem uma gestão super bem estruturada, sem conflito de interesse, com a precificação justa, tá? Com uma diversificação em diferentes fundos, diferentes classes de ativo, porque ele aloca renda fixa, multimercado, ações, tem um pouco de alocação offshore também. Então, super diversificado, com diferentes gestores extremamente renomados, colocando somente R$5.000. Então, é uma carteira que é muito boa para você compor o seu portfólio. Então, eu vou colocar todo o meu dinheiro no Superprev? Não precisa. Se quiser colocar, pode fazer sentido? Pode, mas se você quiser colocar um pouco na Superprev, um pouco numa outra carteira que você entende que é boa para você também, pode fazer, não tem problema nenhum. Quanto mais é a diversificação da diversificação aqui, tá? Então, quanto mais diversificado for o seu portfólio, maior é a tendência de você otimizar a relação do risco-retorno que você vai ter nele. Tá? Não, muito legal. Esse da Superprev, acho que foi um golaço aí da XP Seguros mesmo, que a Luciana Seabra, super competente, né? Conseguiu essa parceria aí. Rodrigo, acho que o nosso tempo está acabando aqui. Eu acho que uma última pergunta que eu queria fazer para você, antes até de você, e aí você sinta-se livre para comentários finais, se eu acabei pulando alguma coisa importante, também sinta-se livre para falar. Mas eu queria te perguntar de alocação. O que você enxerga que é o ideal de uma carteira de investidor estar em previdência? Tem algum percentual que para você... A gente costuma... Eu gosto de fazer sempre esse gancho com seguros. Tá? Por quê? A previdência, como é que funciona? Você vai alocando ao longo da sua vida, tá? Conforme a sua necessidade, tá? E a sua capacidade de poupar, obviamente. Tá? Então, você vai juntando dinheiro para lá na frente fazer frente a algum objetivo seu. Tá? Pode ser maximizar seus investimentos, pode ser uma aposentadoria, pode ser sucessão, o que você achar que faz mais sentido. Quanto que é o mínimo? Tá? Por isso, não existe um mínimo. Tá? Você precisa ver dentro do seu portfólio, dentro da sua carteira, dentro do contexto, todo quanto faz sentido para você. Alguns valores que a gente costuma falar que fazem sentido, por exemplo, se você for fazer um PGBL, tá? Vale a pena você colocar sempre 12% da sua renda. Se for para sucessão, quanto que vale a pena? Poxa, coloca quanto que é o custo da sua família para os próximos 6 meses, mais o custo advocatício, que é uns 8%, mais o ITCMD, por exemplo, do Estado de São Paulo, que é 4%. Então, coloca mais ou menos, sei lá, 15% para começar. E aí você vai colocando cada vez mais de acordo com o que você achar que faz sentido e da sua necessidade de liquidez. Saldanha, para curto prazo tem uma necessidade de liquidez muito alta, vou trocar uma casa aqui, vou gastar quase todo o dinheiro que eu tenho guardado. Então não faz sentido você ter prévio. Não, Saldanha, meus planos aqui de curto prazo já estão equacionados, já tenho meu fluxo de caixa, não preciso ter um dinheiro aqui que eu não vou usar tão cedo. Posso colocar bastante na previdência? Pode. Precisa ver novamente se vai estar alinhado com o seu perfil de investidor, com os seus objetivos. Tá? E aí, por que eu falei que eu gosto de fazer a mescla da previdência com seguros? Tá? Porque o racional qual que é? Ao longo do tempo, conforme você vai juntando previdência, você vai ficando com um saldo maior. Tá? E quanto maior esse saldo, mais resguardado os seus beneficiários estarão, porque você já tem uma reserva grande. Então, se você não estiver aqui, você morre e os seus beneficiários vão receber o recurso que você acumulou. Para eles, você vai conseguir garantir o padrão de vida ou o subsídio da sua família na sua ausência. Só que, o que acontece? A maioria das vezes, quando você é novo, você não conseguiu juntar tanto dinheiro, normal. Tá? Então, para você fazer frente ao risco de não ter juntado tanto dinheiro e ter pessoas que dependem de você ou ter situações em que você depende financeiramente sem ter uma reserva acumulada, o seguro vai fazer muito sentido. Então, a relação ela tende a ser inversa. Quanto mais prévio você tem,
menos seguro você precisa. Ou quanto menos prévio você tem, mais seguro você precisa. E aí, o bacana disso, qual que é? Se você já começa a se programar hoje para fazer o seu seguro, você vai fazendo o whole life, os tipos de seguros que a gente tem aqui, quando você chega lá na frente, você já está com esse seguro equacionado. Então, você fica com a sua reserva de seguros lá já feita e continua com o seu saldo de previdência. Então, esse equilíbrio que é o ideal. Tá? Então, faz sentido, de novo, para todos os clientes, você precisa ver qual que é a sua necessidade de liquidez, qual que é o seu objetivo, para quando você precisa do dinheiro. E alguns números básicos assim de cabeça. Investir 12% num PGBL, se você for elegível, é bom. Ter 15% para a sucessão também é bom. Então, parte, que é um número simples, parte de 15%. 15% não é um número que vai te machucar, obviamente, considerando sua liquidez, tá? E também é um número que dá para você melhorar ao longo do tempo, tá? Perfeito. Não, gente, muito obrigada aí todo mundo que participou. Rodrigo, especificamente, muito obrigada. Acho que foi muito bom, assim, muito aprendizado. E se você quiser, assim, falar umas palavras finais também, claro, estamos aqui. Vamos lá, eu acho que a gente começou aqui a nossa live falando que o mercado mudou muito, tá? E ele mudou no sentido de melhoria, tá? Ele evoluiu, ele está cada vez melhor. E outra coisa que a gente falou no começo o mercado, os consumidores no mercado ainda não perceberam essa melhoria, tá? Então, o recado que eu acho que tem que ficar aqui previdência é para longo prazo, tá? E o longo prazo, ele só vai ser eficiente se você capturar as oportunidades de curto prazo. Então, a provocação que eu faço para toda a nossa rede de assessor, para todos os clientes que a gente tem não percam as oportunidades que surgem em momentos como esse, tá? Em momentos de transformação de mercado ou em momentos de crise como a que a gente viveu agora, tá? Então, tem vários gestores muito bons que não atuavam no mercado de previdência e agora você consegue alocar nele na previdência, tá? E tem vários fundos que, por conta do corona, estão com uma cota super descontada, que para longo prazo elas certamente vão se valorizar se a gente considerar o perfil daquele gestor, o histórico dele, toda a responsabilidade que ele tem. Então, o meu recado mantenham sempre a visão de longo prazo, mas jamais sem abrir mão das oportunidades de curto prazo. Então, tem muito fundo bom hoje para alocar na Previdência. E tem outro ponto, esses produtos, eles têm capacity. Tá? Capacity é quando tem um limite, né, para aquele produto atingir um tamanho. Então, eventualmente, esse capacity se esgota e você não consegue entrar na estratégia. Pode ser a estratégia que você gostar do nosso portfólio, que você achar que faz sentido. Então, fiquem atentos às oportunidades e não percam essas janelas, porque isso certamente lá na frente vai mudar muito como é que eu posso dizer? Ele vai mudar muito o sucesso do seu objetivo, o sucesso do seu planejamento. Tá? Então, fiquem atentos a esses pontos, que isso aí muda muito ao longo do tempo. Tá bom? Perfeito, muito obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida, manda para o seu assessor, a gente passa aqui para o Rodrigo. E é isso, gente. Obrigada, boa semana a todo mundo. Muito obrigado pelo convite, boa semana e boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.